Oi, gente, hoje eu vim mostrar para vocês como eu fiz esse bolo com efeito marmorizado e esses detalhes em dourado. Primeiramente, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e dar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Me segue lá no Instagram também, @RafaelaTomásConfeitaria, porque lá eu posto todas as novidades. Eu começo aí fazendo a pré-camada, como em todo o bolo. Eu começo pela pré-camada. E aí eu tô usando um chantilly bem espesso. Não tá hidratado. Já tava há uns 2 dias esse chantilly na geladeira, então ele ficou bem consistente. Para fazer a pré-camada eu sempre gosto de usar eles mais consistentes, para me dar mais segurança na hora do transporte, para eu ter certeza que o recheio também não vai vazar. E para os farelinhos, né, do bolo também ficar bem grudadinho, não ter perigo nenhum de afetar a cobertura principal. Gente, dá pra perceber aí que o meu bolo ele tava um pouco torto. De um lado ele tava mais baixo. Isso acontece na hora que a gente vai prensar, ou a gente não cortou as fatias totalmente retas, ou então a gente apertou mais um lado do que o outro na hora de prensar o bolo. Então eu vou corrigir aí também com chantilly. Eu vou passando um pouco mais chantilly na parte que tá mais baixa para igualar. Vai me ajudar muito na hora de espatular e de alisar o topo. Aí também eu vou usar o chantininho. Aí sim o chantininho tá bem hidratado. E eu vou passando ele com bico M, né? Eu vou distribuindo ele com bico M. É o mesmo protocolo de sempre. Eu sempre uso esse bico e faço a mesma técnica sempre. E aí, gente, apesar do meu bolo tá parecendo aí ficar bem torto, quando a gente vai espatular, a gente consegue corrigir ele. Essa é a vantagem de trabalhar com chantininho. Se fosse um bolo com pasta americana, já ia sofrer um pouco mais. Mas o chantininho nos permite isso. Aí eu vou deixando a parte de cima reta, né, e uniforme, que não tava. Já dá pra ver que ele ficou reto, pelo menos no topo.
E também vou misturando as camadas de chantininho da lateral, para evitar que formem bolhas de ar na hora de espatular. Eu vou misturando o chantininho. E mesmo assim, mesmo eu fazendo esse processo, eu ainda tive muita dificuldade para alisar esse chantininho. Tava aparecendo bolha o tempo todo. Bolhas de ar. Bolha de ar é o terror para qualquer confeiteira. E aí, com a espátula alisadora, eu fui alisar as laterais. Eu acelerei um pouquinho o vídeo, mas eu não cortei, porque eu queria que vocês vissem na íntegra o tanto que eu demoro para alisar um bolo. Porque em outros vídeos eu corto, e aí tem gente que acha, ai, que espatulado perfeito, liso, mas não é tão simples. Tem dias que eu demoro muito para o bolo poder ficar liso. E tem dias que ele realmente não fica, o chantilly não tá tão hidratado, às vezes nem o clima tá ajudando. Então eu deixei aí, vocês vão acompanhar, vai demorar bastante. Mas vocês vão ver o processo todo até eu conseguir deixar ele pelo menos aceitável. Deixa eu falar uma coisa também. O que dificultou também o espatulado desse bolo foi o prato que eu usei. Esse pratinho aí de isopor. Ele tem as abinhas levantadas. Ele não é como um cake board que é retinho e permite você deixar a espátula em 90 graus. Eu tinha que deixar a espátula um pouquinho em pé. E isso dificultava muito. Às vezes tirava muito chantilly de cima e não tirava embaixo e ficava sempre marcado, como vocês estão vendo aí. Então a minha dica é: não usem esses pratos para espatular bolo. Eles são bons só para fazer bolo de bico, que aí você não vai ter, né, que espatular tão perfeitamente. Mas para bolo espatulado, realmente a melhor opção é cake board. Gente, cada vez que eu alisava parece que era pior. As bolhas voltavam ainda maiores. Tava me dando desespero já. Mas no final deu certo. Nesse momento eu decidi tirar um pouco do excesso já da parte de cima, da lateral, que estava subindo muito, já que eu estava espatulando muito, né, alisando muito a lateral. A tendência realmente é subir. E as bolhas de ar também, tava brigando contra elas. E não tem jeito, gente, quando tem bolha de ar, é estourar e alisar de novo. Às vezes aparece bolha de ar com o seu bolo pronto. O que fazer? Quando o bolo tá pronto e eu não tenho mais como passar a espátula nele, eu simplesmente furo com um palito de dente
e pressiono um pouquinho, deixo ele na geladeira, que a cobertura vai ficar mais durinha, e pressiono um pouquinho para o açaí. Aí diminui, né, também o tamanho dela, fica menos aparente. Mas pode acontecer. Aí eu já fui tirando os excessos que subiram da lateral. Não fiz uma quina perfeita para esse bolo. Não tinha tanta necessidade. Eu fui apenas tirando o excesso mesmo. E aí, gente, eu fiz aquela famosa espiral, né, no topo do bolo. Quando a gente não precisa deixar aquele topo liso, a gente faz uma espiralzinha que dá um efeito bem legal também. Gente, aí depois, com o que sobrou do chantilly branco, eu tingi de 2 tons de azul marinho, um mais claro e um mais escuro, e passei no bolo. Infelizmente, meu celular não gravou essa hora, mas não tem nada de mistério, é só tingir mesmo. O tom de azul, o tom escuro do azul eu usei bastante corante e fui removendo o excesso assim com a espátula. Eu nunca passava de uma vez, eu passava a espátula, tirava o excesso e passava novamente. Nunca dava uma volta completa no bolo com a bailarina, para deixar esse efeito assim marmorizado. Depois, com o pó dourado e a solução alcoólica da FAB, eu fui fazendo essas bordinhas douradas. Eu fiz uma misturinha bem grossinha para poder ter mais facilidade na hora de pintar. Você tem que usar bastante pó e bem pouquinho. Não precisa ser bastante pó, porque você não vai usar tanto. Mas tem que ficar bem grossinha a mistura, com o pó dourado da FAB e a solução alcoólica também. Eu uso da FAB, mas você pode usar o que você quiser, né? Não tô fazendo publi de ninguém. Tem várias marcas também muito boas no mercado. E o álcool cereal também, você pode substituir a solução alcoólica pelo álcool cereal e tá tudo certo. Fui pintando aí as bordinhas, não pintei tudo, porque não era a intenção mesmo.
Essa é a parte que eu mais gosto, dar uma de artista, né? Afinal, o bolo também é um trabalho artístico. Fui colocando os detalhes onde eu achava que tinha necessidade. E depois, com a pontinha do dedo, eu fui passando assim no pincel para fazer uns pinguinhos de dourado, pinguinhos bem sutis. Enfim, a minha parte favorita é essa. Depois, eu ainda achei que estava pouco dourado, aí eu fui fazer as manchinhas douradas, com a misturinha também dourada. Não botei mais pó, não botei mais álcool cereal, só peguei e fui passando. Fui pintando mesmo devagarzinho. Tem que ter a mão muito leve nessa hora para você não tirar a cobertura do bolo, né? Não passar com força e tirar a cobertura. Só para deixar o dourado ali. Gente, foi isso. Vocês viram que é super simples, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí que eu amo ler, tá certo? Um abraço e até a próxima.